Opa, estamos aí ao vivo, beleza pessoal? Estamos hoje para falar um pouquinho sobre o voleibol, né? Estamos aqui para contar um pouquinho da história também do voleibol, da minha própria história. Queremos mostrar como o voleibol pode impactar na vida das pessoas. Como é um esporte que realmente faz com que a gente tenha faça uma diferença na vida de quem o pratica, também na vida de quem trabalha com ele. Muito legal as pessoas que estão aí entrando, né? Pessoal que vai acompanhar um pouquinho essa live que a gente vai fazer hoje sobre a história do voleibol. Nós queremos, ontem a gente comemora a data, né, que o William Morgan criou esse voleibol, essa modalidade, esse esporte. E a gente, interessante que eu faço sempre uma meditação todo dia de manhã, e ontem a meditação inicia com essa história. Eu quero ler um trechinho para vocês aqui dessa meditação que eu fiz ontem. E diz assim: mistério revelado. Mintonete. Você sabe o que é? Já começa com uma pergunta interessante. O que é mintonete? Então, fala aqui o texto. Você já ouviu falar de mintonete? Ele existe desde 9 de fevereiro de 1895. É um esporte criado nos Estados Unidos por um professor de educação física chamado William Morgan, que naquele ano tinha uma necessidade de criar um esporte que pudesse atender aos seus jovens na escola, a juventude da sua comunidade, e que pudessem praticar esporte num local fechado, por causa do rigoroso inverno naquela cidade, né, naquela região dos Estados Unidos. Então ele, vendo jogos de tênis e tal, então ele chegou a um pensamento, né, que poderia então criar um esporte sem contato, com uma rede separando os dois lados, né? E esse esporte, né, ele deu o nome de mintonete, né? Por que mintonete, né? O nome é estranho, mas ele se baseou nesse nome numa outra modalidade que também se praticava, que era o badminton. Então, badminton também é uma raquete, uma bolinha, né? Vai de um lado para o outro e tal. E aí pensou, pô, um nome interessante, mintonete. E pegou uma rede de tênis e colocou ela um pouquinho mais alta, mais ou menos em torno de 1,90 m. E colocou jogadores de um lado, 9 jogadores de um lado, 9 de outro. E a ideia era jogar a bola de um lado para o outro, fazendo 2, 3 toques no máximo de cada lado. E esse esporte pegou, e ele começou então a divulgar na sua comunidade, nas escolas, e um outro colega dele, professor, uns 2 anos aproximadamente depois, sugeriu para Morgan, disse: mintonete, né? Esse jogo é voleio, a bola vai e volta, né? Por que a gente não chama ele de voleibol, né? E esse nome então pegou, voleibol, que né, chega até nós hoje. Então faço essa pequena introdução assim ao que o voleibol iniciou, né, há 127 anos atrás. E esse esporte, né, ele teve uma importância muito grande também para mim, pessoalmente, né? Fez parte da minha vida, faz parte da minha vida, e eu gostaria assim, de compartilhar também com vocês um pouquinho também dessa minha história dentro desse esporte. Mas voltando um pouquinho para a história do William Morgan, né? Ele era um professor de educação física, né, nos Estados Unidos, e ele também trabalhava junto com uma associação cristã de moços que se chama ACM, né?
E essa associação também no início do século passado também viajava para outros países e levando a princípio a palavra cristã, a palavra de Deus, e com isso também levavam alguns esportes, entre eles o voleibol. E através desse trabalho, né, de visitação, de ir para outros estados e outros países, né, esse esporte começou a se popularizar. Esse esporte começou a pegar, as pessoas começaram a ver que interessante, né? Um esporte sem contato, né? Quando a maioria dos esportes é com contato, é com energia, é uma briga, né, um querendo segurar o outro, ou né, batendo no outro, que é normal nos esportes de contato, e esse esporte não. Então, passou-se também nas escolas, né, passou a se utilizar bastante. E o vôlei foi crescendo, foi desenvolvendo, tanto nos Estados Unidos como em outros países, também principalmente aqui mais da América Central, da América do Sul, né, e pulando um pouquinho alguns anos, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos que venceram ali o nazismo e tal, e em vários países do mundo foram colocadas militares, né, bases militares americanas, e esses militares americanos estavam ali também nas suas horas de lazer, praticavam esporte, e entre eles o voleibol. E assim também esse esporte começou a chegar em outros países, né, também por causa dessa razão. E as regras foram mudando, e hoje nós temos as regras atuais, mas interessante que a base inicial lá, criada por William Morgan em 1895, elas continuam até hoje assim, aqui em 2022, que é 2 equipes, uma de cada lado, separada por uma rede, se dá 3 toques no máximo de cada lado, a bola vai para um lado, vai para o outro, que foi a ideia original dele. Essa regra não mudou. Outras regrinhas foram mudadas, a bola pode bater na rede, não pode, o saque pode ser saltando, enfim, várias regras que você pode olhar, estudar no livro de regras, ou procurar na internet, você vai ver como as regras foram evoluindo ao longo do tempo para tornar esse esporte um pouquinho mais atraente ao público e também aos praticantes, né? Então é um pouquinho dessa história aí. E o que essa modalidade tem a ver comigo? O que ela impactou na minha vida? Eu posso dizer que muitas das coisas que a minha família, que a gente adquiriu ao longo desses anos, o que a gente vivenciou, né, a gente deve também ao fato de eu fazer parte dessa modalidade. E o número de atletas que a gente atingiu ao longo dos anos, o número de atletas que a gente atendeu e atende ao longo desses anos, e é maravilhoso podê-los reencontrar ou podê-los ver eles hoje também atuando a nível nacional ou trabalhando com outras crianças, ou os técnicos também que são técnicos de equipes aqui do Brasil, técnicos até de equipes estrangeiras, jogadoras que ainda estão atuando. Eu não fui jogador de voleibol. Vejo que eu não atuei como atleta. Mas também na escola eu cheguei a praticar, né? Lá na minha infância, na minha adolescência, né? Na minha escola, lá na cidade de Itaió, também aos sábados lá praticar voleibol com o professor Tibola, né? Um grande revelador de atletas também daquela cidade, já falecido, se tornou meu amigo durante todos esses anos também, em que a gente conseguiu manter contato. E mais tarde, quando eu fui fazer então faculdade de Educação Física, também pratiquei a modalidade dentro da cadeira de voleibol. Mas, paralelamente a isso, eu tinha outra atividade, né? Eu, fazendo faculdade, eu também era professor de outras disciplinas, menos de Educação Física, né? Fui professor de Biologia, professor de Química, de Física, e isso acabou me levando então a me mudar de cidade e ir para uma outra cidade buscar
novos horizontes para mim, para minha família. E aconteceu então que eu fui trabalhar na cidade de Itajaí. E nessa cidade, então, eu comecei a trabalhar num colégio com educação física. E eu estava trabalhando praticamente um mês nesse colégio. E iria acontecer um campeonato escolar na cidade. E aí os meus colegas professores todos se reuniram e se dividiu então quem ia ficar com que modalidade para levar os alunos então para essa competição. Bom, um professor disse que ele sempre trabalhou com handebol e atletismo, então ele ia fazer essas equipes. Um outro professor disse que ele sempre trabalhou com basquete, então ele iria fazer as equipes de basquete. E é uma semana de competição. E aí eu perguntei, bom, o que mais tem para eu não ficar aqui na escola sozinho e vocês vão sair para a competição, eu vou ficar aqui cuidando de todos os alunos? Ele disse, tem voleibol também, tem essa modalidade, mas aqui no colégio nunca ninguém fez trabalho de voleibol aqui. Eu disse, mas então eu posso começar? Posso, pode. Então eu fui nas salas convidar quem quisesse treinar, começar a iniciar os treinos, né? Mas a quadra era reservada tanto para o basquete quanto para o handebol, que já eram mais antigos e eles tinham essa preferência. E eu comecei então a treinar os alunos interessados na quadra, não na quadra, mas numa área de gramado que tinha ao lado. E eu nunca trabalhei com voleibol, né? E eu comecei a pegar gosto dessa disciplina, dessa modalidade, comecei a me interessar, levei os alunos como vice-campeões estaduais, aliás, municipais, naquele mesmo ano. E eu fui me aperfeiçoando, fui fazendo então um curso, comecei a ver que essa modalidade que era, a princípio, não tão conhecida para mim, nem como praticante, nem como professor ou técnico, isso fez com que eu visse que essa modalidade realmente ela tinha tudo a ver comigo. É uma modalidade que mostra disciplina, mostra respeito com o adversário, respeito com as pessoas. E isso fez então que eu me empenhasse, estudasse, comprasse livros, fosse fazer cursos. E ano após ano, me aperfeiçoando, mudando de escola, mudando de cidade, a gente foi buscando meios para mostrar que essa modalidade, que para mim era fundamental. No início, obviamente, os resultados não foram aqueles que a gente esperava, mas algo que mantive sempre ao longo dos meus anos como professor, como técnico, foi respeito aos atletas, seriedade naquilo que se fala, exigência a serem cumpridas e serem também contemplados os alunos que assim, atletas que assim o fizessem. E este ano eu completo 40 anos de atividade como técnico, como professor de voleibol. Ao longo desse ano trabalhamos com inúmeros atletas, né, inúmeras equipes, inúmeras situações. Dirigimos equipes de Superliga, dirigimos as seleções catarinenses, fomos campeões em todas as categorias, em naipe, masculino, feminino. Mostramos que, apesar de eu não ter sido atleta, mas com empenho, com seriedade, com busca do conhecimento, você pode conseguir. Então isso para mim, pessoalmente me mostrou assim, me mostra de que você pode conseguir o que você quer, mas você precisa disciplina e você precisa acreditar no seu potencial. É muito fácil você às vezes conseguir as coisas porque outros o fizeram para você, mas quando você consegue fazer, consegue atingir seus objetivos, consegue ganhar aquilo que você realmente acredita, a recompensa é maravilhosa. Eu tenho aqui, né, escrevi até algumas coisas, né, que eu quero lembrar. Né, nesse tempo, nesses 40 anos que eu trabalho com voleibol, né, eu trabalhei durante muitos anos como professor
de voleibol também no ensino superior. E isso fez com que muitos alunos que chegavam para mim na faculdade tinham uma visão do voleibol completamente deturpada. Eles tinham receio, não gostavam. Tive aluno que fez uma declaração no primeiro dia de aula dizendo que ele vai fazer porque ele é obrigado a fazer essa disciplina, mas ele detesta voleibol. Ele fez voleibol na escola e os braços doíam, os antebraços ficavam vermelhos e o primeiro dia de aula ele veio com os braços todos enfaixados porque ele disse que ia doer os antebraços de dar manchete, de bater nessa bola. O que nós fizemos? O que nós fizemos de todos esses anos? Mostramos aos alunos, aos nossos atletas, que você tem que ter um processo, que você tem que começar do mais simples, para você chegar na parte mais complexa. Você tem que criar gosto. Quando você vai ensinar uma criança, você tem que mostrar que ela tem que aprender a gostar daquilo que ela está fazendo. Se nas primeiras aulas ela se sente desconfortável, ela não volta mais. Se nas primeiras aulas ela sente que aquela bola dói seu braço, mesmo que ela goste de voleibol, que ela viu na TV, que ela viu aquele jogador excepcional e ela, também quero ser jogador de voleibol, né, ela vai desistir. Então você tem que conseguir fazer com que ela goste, que ela aprenda a se apaixonar pela modalidade. Como eu me apaixonei lá atrás, sem nunca ter praticado. Mas me apaixonei porque essa modalidade mostra como o ser humano pode ser melhor. Por que falo dessa modalidade? Falo dessa forma. Porque no voleibol existe o respeito pelo adversário. O respeito entre a sua equipe. Eu preciso do outro, o outro precisa de mim. Eu não posso ser individualista, eu não consigo jogar sozinho. Eu preciso do outro, o outro precisa de mim. É um jogo essencialmente coletivo. Então, se eu mostro isso para a criança, faço ela gostar da modalidade, faço ela aprender a ir devagar na bola. Ela não vai bater na bola, ela vai segurar a bola. Faça uma bola de espuma, mais leve. Faça uma bola de um balão. Faça uma bola de papelão. Mas faça ela gostar de como é que o voleibol é praticado. Até ela chegar na bola normal e na bola um pouquinho mais pesada, ou seja, na bola oficial. Mas ela vai gostar e ela não vai mais desistir. Ela vai permanecer. E o que acontece? Os meus alunos da faculdade, os que passaram pela minha mão, em um semestre, em 4 meses, eles entravam sem nunca terem jogado e eles jogavam. Não profissionalmente, porque não é esse o objetivo, mas eles jogavam, se divertiam. Esse aluno que nas primeiras aulas vinha com os braços enfaixados, porque tinha medo de bater na bola, ele foi tirando, porque nas primeiras aulas ninguém deu manchete, ninguém bateu na bola, eram outras atividades. Em outro momento a gente vai fazer umas aulas expositivas e mostrar para vocês como é que eram essas aulas. E ele foi tirando, e ao final do semestre ele disse: professor, a única modalidade fora a minha, que ele era do karatê, eu disse, a única modalidade que eu vou praticar depois que eu sair da faculdade, vai ser o voleibol, porque eu gostei muito do voleibol. Aprendi a gostar do voleibol. Então esse é o objetivo. Quando a gente escuta isso de um aluno, de um atleta, a recompensa é imensa. Você não precisa de escutar mais nada. É o suficiente. Então eu quero fazer essa live, estou fazendo aqui, passando esse meu depoimento para vocês, porque ontem quando eu li essa mensagem, a minha meditação que eu faço todos os dias, Castelo Forte, e ontem era dia do voleibol, e o pastor que escreveu essa mensagem colocou essa mensagem iniciando, porque isso era algo que também lhe chamou a atenção, eu disse para minha esposa, eu tenho que fazer uma live para contar isso.
para falar isso, para falar do que é o voleibol. E hoje a gente assiste voleibol na TV, a gente assiste voleibol pessoalmente, mas o que a gente realmente deseja é que todos os que praticam e que gostam do voleibol, né, realmente incentivem as pessoas para incentivar as crianças a entrar nessa modalidade. Que todos os atletas que a gente teve, que a gente atendeu ao longo desses anos, em diferentes cidades, em diferentes equipes, né, elas aprenderam a ter o respeito e a disciplina. E isso elas levam para a sua vida. Hoje, sua vida profissional, são profissionais, e você pode conversar com eles e todos vão dizer: eu sou um profissional melhor porque eu pratiquei esporte, porque eu pratiquei voleibol. Eu sou um profissional melhor porque eu aprendi a ter disciplina dentro dessa equipe, né? Então, acredito eu de que, né, William Morgan não tem ideia, né, lá quando ele criou essa com um objetivo, né, dos invernos rigorosos da sua região, poder ter um esporte praticado dentro de um ginásio. Esse esporte também se tornaria um esporte tão praticado. No Brasil ele é chamado de o segundo esporte, em outros países ele é o primeiro, em outros países ele também é o segundo, o terceiro, mas é um esporte praticado no mundo inteiro. E a quantidade de pessoas que hoje nós temos praticando essa modalidade aqui no Brasil, na nossa região, né, faz com que a gente tenha certeza de que a contribuição que a gente pode dar e que outros hoje estão dando e vão continuar dando, e a gente vai continuar podendo ajudar essas pessoas, fará com que esse esporte vá ainda mais longe do que já chegamos aqui. Nós temos preparado para vocês, nas próximas semanas, nós vamos estar disponibilizando para vocês no meu canal do YouTube alguns vídeos de iniciação. Já tem alguns vídeos lá no meu canal do YouTube de iniciação ao voleibol. Mas nós vamos estar montando alguns vídeos um pouquinho didáticos, no sentido de que como fazer com que a criança comece o voleibol sem haver esse susto de conseguir fazer, ter medo da modalidade, né? O voleibol eu não posso segurar a bola, né? E aí eu não consigo, e aí eu desisto, e aí a bola bate em mim, eu desisto, eu tenho... Existem métodos para isso, né? Já tem muitos métodos por aí, mas eu gostaria e vou compartilhar com vocês a forma como eu sempre trabalhei para que você veja como é possível, né? E isso não é só para crianças, é para jovens, é para adultos, é para pessoas de mais idade, né? Eu já trabalhei com grupos da terceira idade, né, que também tinham dificuldade para atuar, né, e se desenvolveram, né, e jogam e praticam com gosto, com alegria, com satisfação, porque esse é um dos grandes objetivos também da gente ter um esporte, de a gente fazer com que as pessoas gostem, que elas pratiquem isso, não só profissionalmente, né? Profissionalmente você vai ter uma gama muito menor, é uma pirâmide, né? Quem está no topo da pirâmide, que são os profissionais, né, são bem menores do que os que estão aqui embaixo, que também querem praticar o voleibol e praticam o voleibol. Então, esse pessoal aqui embaixo você tem que atender tão quanto o pessoal que está no topo da pirâmide, né? E aí, quais são as dificuldades que você vai enfrentar com quem às vezes está lá embaixo na base da pirâmide, que quer chegar no topo, ou já passou da idade e não vai mais chegar no topo profissional, mas quer praticar, quer fazer parte de um grupo, quer fazer parte... Ô Altair, tudo bom? Um abraço, meu amigo. Estamos falando aqui um pouquinho de voleibol, um pouquinho da nossa história aí. Lembrando que você faz parte dessa história, você foi um dos meus primeiros alunos da faculdade também. Então, o fato de a gente trabalhar com esse pessoal na base ali,
né? E na base da pirâmide não é só lá as criancinhas, é todos que querem iniciar a praticar voleibol. E todos podem ter essa oportunidade e devem ter essa oportunidade. Mas como fazer isso? Que método eu vou utilizar? Que formas eu vou utilizar? Que exercícios que eu vou utilizar para fazer com que esse pessoal que quer começar a praticar em qualquer idade tenha gosto, não desista, né? Se apaixone pela modalidade e a pratique como lazer, como profissão, como de qualquer forma. Então, nós vamos nas próximas semanas aí, nós vamos estar falando sobre isso, né? Nós vamos estar marcando, talvez, valeu, Altair. Se não foi o melhor, foi quase, então. E além de tudo, você é vascaíno, né? Ainda tem mais essa ainda. E eu acredito muito que a gente tem, todos esses anos da minha experiência, né, a minha esposa e eu estavam conversando, o que a gente pode ajudar pessoas que talvez estão iniciando, né? A experiência da gente continua a mesma, né? Só que ela está agora, né, se eu não colocar isso a serviço de outros que querem começar e querem aprender um pouquinho que eu possa contribuir, talvez possa fazer a diferença. Então essa a minha ideia com esse momento aí, com essa live com vocês, passando aqui no Instagram. Depois também vai ficar disponibilizado isso para quem quiser assistir depois ou compartilhar, né? Vamos colocar lá no Facebook, vamos colocar no YouTube, mas para que a gente possa mostrar, né? E eu me sinto assim muito engrandecido pelo fato dessa modalidade ter caído nas minhas mãos, e hoje, quando eu penso de que forma que isso foi acontecer, né, quase que por acaso, hoje não consigo me dissociar, né, vegan de voleibol. Por isso eu até coloquei esse título aí de William a Vegan, né, de que também, eu imagino que também lá para o William Morgan, né, no momento também foi um pensamento, pensou em uma modalidade, criou, pensou o exercício, colocou, né, e não imaginava que isso fosse explodir da forma que foi. Então eu também vejo que para mim também, quando eu iniciei no voleibol, não imaginei que tudo que eu conquistei, tudo que eu joguei, os campeonatos que eu joguei como técnico, né, que fosse acontecer dessa forma ao longo desses 40 anos. Né? Não poderia imaginar que um dia eu seria técnico de voleibol numa cidade como Joinville, né? Ser campeão de jogos abertos, né? Ser campeão de joguinhos abertos, ser campeão de Olesc, dirigir equipes em Superliga, disputar Campeonato Paulista, Copa do Brasil, né? Seleções catarinenses, ir para campeonatos brasileiros, ter revelado tantos atletas que passaram pela mão da gente, que a gente vê esses atletas, muitos já são técnicos de seleção brasileira, inclusive, que foram nossos alunos, que foram nossos atletas. Talvez nos meus melhores sonhos não poderia imaginar isso. Mas ainda hoje, quando encontro aqueles meus primeiros atletas, lá na cidade, lá em Itajaí, lá no Colégio Newton Cooper, onde eu iniciei lá em 1982, né? A cidade de Navegantes, que a gente trabalhou alguns anos ali também, né? Atletas que vinham de Blumenau, que vinham de Itajaí, de Balneário Camboriú, de Itapema, de Pissarras, de Penha, e de Navegantes, que vinham lá para treinar com a gente. Né? E ainda hoje a gente encontra eles dizem, olha, eu lembro de várias palavras que você me disse do que eu tinha que fazer e como é que eu tinha que me comportar. Eu não me lembro disso, né? Mas o depoimento deles para mim sempre me envaidece. Então acredito que essa contribuição, meus cabelos já estão brancos, né? Não são mais como eram antigamente, mas eu quero continuar contribuindo para o voleibol. E eu acredito que uma das formas que eu posso fazer isso é aqui mostrando algumas coisas que nós fizemos e que deu certo, né? Algumas atividades que nós desenvolvemos com os nossos grupos, né? E
Isso nós queremos mostrar aqui nas próximas lives aí, e também vamos estar nas próximas semanas convidando pessoas também para compartilhar junto com a gente, para dividir histórias, para dividir momentos, que nós possamos colocar isso para pessoas que têm interesse em trabalhar com o voleibol, que gostam do voleibol. Né? Eu volto a dizer, eu até anotei aqui, oportunidades que podem mudar uma vida. Então essa oportunidade que eu sempre contei essa história para meus alunos na faculdade, como eu entrei no voleibol, eu digo para eles, são oportunidades que podem mudar uma vida. O voleibol foi uma oportunidade que apareceu para mim e que mudou a minha vida completamente. A minha vida é a vida da minha família. Porque através do voleibol a gente não só conquistou coisas materiais, mas a gente conquistou amizades que a gente leva até hoje, amigos que estão prontos a nos abraçar, nossas mudanças de cidade, nossas mudanças de trabalho, tudo isso aconteceu por causa do voleibol. Então foi uma oportunidade que apareceu para mim lá em 1982, a começar a trabalhar com voleibol, e mudou a nossa vida. Minha esposa, dos meus filhos. Então, prestem atenção nas oportunidades que podem mudar a sua vida. Talvez essas oportunidades estejam perto de você. Então, prestem atenção. Pessoal, quero deixar um abraço para vocês, terminar essa live aqui, que hoje fiquei só eu falando para vocês, só contando um pouquinho de história, mas as próximas, nós temos um livrinho cheio de atividades e a gente vai querer compartilhar isso com vocês aí nas próximas lives que a gente fizer. Valeu, pessoal, um abraço, um beijo para todos e até a próxima.